E dentro desse programa de exercícios, tem que ter 3 características muito importantes para você trabalhar dentro desse programa de exercícios. Primeiramente, você tem que trabalhar a mobilidade articular. Eu não sei se você já ouviu falar nela, provavelmente você já tem ouvido falar, mas eu vou te explicar. Nossas articulações têm características específicas. E a articulação de cima das costas, do quadril e do tornozelo tem características de mobilidade. E por que elas são tão importantes? Porque são elas que vão reproduzir a mobilidade do nosso corpo para fazer inúmeras atividades no nosso dia a dia. Olha, a gente correr, caminhar, sentar, levantar, brincar com o filho, jogar o esporte que a gente gosta. Então, essas articulações elas precisam estar em equilíbrio. Porque qual que é um erro muito grande que eu vejo? Às vezes você quer fazer só alongamento para a coluna, só exercício para a coluna, e não trabalha essa mobilidade que é tão importante. Porque não é o problema da sua dor não está só lá na coluna. Se tivesse lá só na coluna, com certeza você não estaria aqui assistindo esse vídeo. Com certeza alguém já teria resolvido o seu problema. Mas precisa entender isso. A gente precisa trabalhar o corpo inteiro para equilibrar melhor o corpo e, consequentemente, as dores na coluna também melhorarem. Então, entender, precisamos trabalhar a mobilidade dessas articulações. Aí vem o segundo ponto, que é o contrário da mobilidade, que é a estabilidade. Eu falei que a mobilidade é no quadril, torácica e tornozelo, tá? E agora eu vou falar da estabilidade da coluna lombar, tá? Da cervical e do joelho. Quando eu trabalho bem anteriormente a mobilidade de quadril, tornozelo e torácica, o que as minhas articulações que precisam de estabilidade vão fazer? Vão ficar mais estáveis. Então é essa relação de equilíbrio. É só você pensar, quando você está dançando, por exemplo, é o quadril que mexe, é o quadril que rebola muitas vezes, vamos dizer assim, e você vê que o resto do corpo fica mais estável, a lombar fica mais estável. Às vezes o tronco que mexe aqui, mas a lombar ela fica mais estável. Quem mexe mais, quem faz os movimentos é o quadril, né? Você pegar o professor de dança, muitas vezes ele vai orientar as alunas a mexer o quadril. Então o quadril precisa dessa mobilidade, tornozelo e torácica, para a gente estabilizar bem o joelho, estabilizar bem a coluna, estabilizar bem a cervical. Então precisa avaliar, será que essa relação mobilidade-estabilidade ela está bem feita? Será que está em equilíbrio? Será que você está tendo exercícios na sua rotina que dê esse equilíbrio necessário para você estar melhorando a questão da coluna? Ou será que você não está tendo esse tipo de exercício? Porque se essa relação ela estiver em desequilíbrio, é isso que corresponde, que explica para a gente por que a gente precisa fazer exercício para o corpo todo para a nossa dor na coluna melhorar. Se essa relação não tiver em equilíbrio, o que acontece? Vamos pegar a mobilidade aqui e estabilidade. Quadril começa a entrar no time da estabilidade que não é. Lombar começa a entrar no time da mobilidade que não é. Joelho começa a entrar no time da mobilidade que não é. Aí a cervical entra para a mobilidade. Você vê que tudo fica descoordenado no seu corpo? Então, e é uma articulação perder a função que todas as outras articulações podem ir perdendo, infelizmente, a função delas também. Então, entender a importância de você trabalhar exercício para o corpo todo dessa maneira é essencial para você estar melhorando a questão de dor na coluna. Porque às vezes você está encanado com uma hernia de disco, encanado com nervo ciático, encanado com uma protusão discal, quando o que você deveria estar fazendo é equilibrar melhor essa relação. E o último ponto para ser avaliado, consequentemente, você ter os exercícios certos para você estar melhorando as suas dores, é o fortalecimento. Como o próprio nome já diz, é a gente fortalecer bem o nosso corpo. Mas por que fortalecer? Essa ideia, muitas vezes, eu vejo que ela é ignorada. Muitas vezes eu vejo pessoas querendo melhorar a dor só alongando, só fazendo exercício levinho. E isso não vai preparar a gente para a nossa rotina. Porque pensa, a gente tem demandas físicas infinitas na nossa rotina. O que é demanda física? É as atividades que a gente tem que fazer. A gente tem que cuidar da casa, a gente tem que trabalhar, a gente tem que pagar nossos boletos, a gente tem que sair, a gente tem que viajar, tem que curtir, tem que fazer um esporte que a gente gosta com os amigos. Todas essas atividades exigem demandas físicas. E o que a gente faz na maioria das vezes? A maioria das pessoas faz. Sedentarismo hoje está lá, ó, na casa das cucuias, vamos dizer assim, de pessoas sedentárias. O que a gente faz? A gente não faz nenhum tipo de fortalecimento, não deixa nosso corpo forte para enfrentar essas demandas todas que a gente tem na nossa rotina. Aí a gente faz todas essas atividades e começa do nada a ter dor na coluna. E fala, nossa, do nada essa dor na coluna está acontecendo. Eu não estou falando que o exercício vai prevenir 100% da dor. Mas é para você entender o quê? Você deixa ver navios, vamos dizer assim, igual eu falei anteriormente.
você não faz nenhum tipo de fortalecimento e você quer que o seu corpo seja um super-herói que dê conta de tudo para você sem você ter a preparação adequada. Não vai rolar. Uma hora a conta chega. Uma hora o corpo vai pedir ajuda. E é aí que a dor na coluna ela fica forte.